Boa tarde, senhores rádio-ouvintes e telespectadores. Aqui estamos para o programa Amanhã é Domingo da Igreja Portuguesa de Denbury. Antes de começar com a Palavra de Deus, apenas uma pequena introdução sobre o sentido das celebrações que vamos começar amanhã com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. É um domingo especial em que a Igreja proporciona a todos nós à partida como que um serviço de contradição entre a glória por um lado e o sofrimento por outro. Com o Domingo de Ramos aclamamos Jesus Cristo que entra triunfalmente na cidade santa de Jerusalém, montada num jumentinho conforme o profeta Zacarias tinha anunciado. Era normal naquele tempo que as investiduras, isto é, o assumir das responsabilidades políticas e sociais e religiosas, fosse feito justamente de uma maneira de a entrada solene. E Jesus Cristo, conforme estava predito pelo profeta Zacarias, que é o Messias prometido, iria entrar também montado num jumento na cidade santa de Jerusalém e seria aclamado pela multidão que ali se encontrava, porque estávamos na altura justamente da preparação da Páscoa judaica. E Cristo, então, entrou justamente nesse cenário. Ele que era o Messias prometido, não no sentido triunfalista, mas no sentido de servo de Javé, entra montado num cavalo, num jumento. Se fosse, digamos, um político de nome, um imperador ou coisa parecida, seria num carro, num corcel. E então dava justamente essa indicação de entrada política, social. Cristo entrou humildemente, montado num jumentinho, para daí justamente significar que entrava na sua cidade como um senhor, a fim de realizar a sua missão. Missão que não é de escravização nem de domínio, mas é de serviço. E, portanto, é este o sentido que eu gostaria de vincar com esta espécie de contradição entre a maneira como entrou e a missão que ia realizar. Por isso, a Palavra de Deus tem duas partes, digamos, na celebração de amanhã, uma parte ligada justamente aos ramos como tais, que significa justamente a aclamação da Assembleia, a aclamação do povo, à entrada triunfal de Jesus Cristo, que agora é o povo de Deus, que nas suas igrejas procura dizer boas-vindas, bendito que vem em nome do Senhor a Jesus Cristo, que é o Kyrios, que é justamente o Senhor da história. Pois bem, na outra parte é então a indicação da finalidade de Jesus Cristo neste mundo. Veio até nós para realizar a reconciliação com Deus e a humanidade. E por isso torna-se o nosso servidor, o nosso servo, o nosso vigário, o nosso representante. E sofre justamente a paixão e a morte na cruz. Logo mais tarde, depois de ler a palavra, farei disso uma referência. Portanto, era só para que todos os senhores rádio-ouvintes e telespectadores pudessem ter uma ideia clara daquilo que vai acontecer na celebração do Domingo de Ramos e Paixão. E vou então ler a parte referida à missa, com a leitura tirada do profeta Jeremias, que procura justamente indicar a todos nós esta situação concreta, da maneira como o servo de Javé estava pensado no Antigo Testamento pela voz de Isaías, que faz referência a um dos cânticos que são famosos no Deutero e Isaías, entre o capítulo 42 e 56, justamente sobre o que vem servir a causa de Deus. Diz então o profeta Isaías, no Salmo 50, 4 a 7, o seguinte: O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Meus caros amigos, esta mensagem que o profeta dá, no chamado Deutero Isaías,
neste terceiro cântico do servo de Javé, significa isto: Deus é o Javé, dentro dos termos hebraicos, tem um plano, e o plano é de reconciliação da humanidade. O povo tinha feito ao longo do tempo muitos desvios, teve castigos, teve, digamos, a situação concreta no Egito da escravização em certos momentos, teve a libertação com Moisés, mais tarde teve de novo um exílio para a Babilónia no século VI, em 598 e depois em 587, e dá justamente esta indicação que o povo sofreu tribulações. E então vem dizer que há necessidade de um libertador e há necessidade, portanto, de abrir o horizonte para a esperança. Essa esperança vem justamente pela vinda do Messias. O Senhor deu uma graça de falar como um discípulo. Isso significa o seguinte: toda a humanidade tem de ter o ouvido atento à voz de Deus, à voz da consciência. Ninguém pode fugir justamente à sua consciência. A consciência é o eco da sua identidade, é o eco da sua personalidade, na linha política, na linha cultural, na linha moral, e, portanto, há necessidade de que a pessoa tome atenção ao sentido da voz interior da sua consciência. E, portanto, ele torna-se ouvinte daquilo que essa voz diz. Também cada um de nós é convidado a ser ouvinte de si próprio, porque aquilo que é incutido em nós pela chamada inculturação, isto é, a nossa entrada em comunhão com as culturas, com a mensagem da fé, com a mensagem cultural, com a mensagem, digamos, de política, económica, etc., não fica em vão, não está inerte, está em nós, e há que dar em cada um de nós a resposta a essa vinda, a essa entrada, digamos, das coisas dos outros em nós. E, portanto, Cristo figura-se como alguém que ouve a voz interior do mensageiro que é o seu Pai, que o credencia para uma missão concreta, que é vir até ao mundo dos homens, tornar-se também ele homem, sem deixar de ser Deus, e na humildade do servo realizar justamente a missão da reconciliação. Por isso, o Senhor abriu-me os ouvidos, diz aqui o texto, e eu não resisti nem recuei um passo. Quer dizer, a mensagem que foi transmitida foi devidamente recebida, foi reassumida e foi realizada. Que a pessoa, que é Jesus Cristo, o Messias, não desistiu. E depois, claro, isto teve de entrar em confronto com as situações contrárias daqueles que pensavam que o Messias seria um libertador político e, portanto, tinham uma missão social e não apenas religiosa. Cristo foge desses aspectos e então diz: Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Quer dizer, cada um que cumpre a missão que tem a cumprir, que realiza aquilo que lhe é destinado, esse tem de ter uma consciência pacífica e digamos, reconfortante, porque realmente fez o que devia. Cristo, meus caros amigos, fez o que devia. É realizar a vontade de Deus, apesar de ter de passar pelo sofrimento. Neste contexto, a carta aos Filipenses, que é a segunda leitura de hoje, aparece-nos então com esta indicação de quem é Jesus Cristo. É o capítulo 2, versículos 6 a 11, da carta aos Filipenses de São Paulo. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus caros amigos, esta leitura que constitui como que um hino fantástico. Há quem pense até que o próprio São Paulo incorporou esse hino já que as comunidades cristãs estavam justamente a recitar nos seus locais e o incorporou nesta carta. Há quem pense isso, seja como for, o texto tem uma indicação enorme, que é, primeiro,
o apontamento de quem é Jesus Cristo, de quem é aquele Senhor que nós estamos agora a celebrar. É de condição divina. Isto, em termos práticos, significa é Deus. E se é de condição divina, também se tornou da condição humana. E então diz, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais. Quer dizer, como homem, sujeitou-se àquilo que é o sofrimento, sem resmungar, sem estar justamente a questionar. Realizou a missão. E aqui então, portanto, temos, meus caros amigos, a função teológica profunda de que aquele Senhor que é o Redentor do homem, que é, portanto, o Messias prometido, tem, por um lado, a divindade. É Deus com Deus. O prólogo de São João diz-nos logo no princípio, existia o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Mas este Verbo que era Deus, e estava, portanto, com Deus, e é eterno, é criador, etc., em determinado tempo da história, como diz São Paulo nesta mesma carta, na carta aos Gálatas, quando chegou a plenitude dos tempos, veio até nós e tornou-se filho de uma mulher, Maria, para salvar a humanidade. Portanto, apareceu também como homem. Portanto, aparecendo como homem, o que é que ele realizou? Realizou a condição de todos nós. Passamos pelo sofrimento, pelas vicissitudes, além das alegrias. E, portanto, em nós há um complexo de situações, às vezes contrárias, mas que todos nós temos de arrastar. Temos de levá-las connosco, porque fazem parte do nosso existir. Pois bem, Cristo teve, portanto, a sua ligação à família, é filho de Maria, foi protegido legalmente por um homem chamado José, que era o marido de Maria Santíssima, mas o pai é Deus. Teve a situação de realizar fuga para o Egito, porque houve perseguição quando era criança e os pais, para o proteger, levaram para o estrangeiro. Regressou à terra e, dentro da humildade profissional do pai adotivo, São José, foi carpinteiro, viveu na terra de Nazaré, que era uma aldeola perdida na Galileia, e procurou justamente realizar até aos 30 anos uma missão escondida, chamada vida oculta. Era Deus, mas sujeito às condições da sua família, que era pobre, das condições da sua aldeia, que era ignorada. Por isso é que alguém um dia, quando falava do profeta que vinha de Nazaré, alguém exclamou dizendo, de Nazaré pode vir coisa boa? Como quem diz, é uma aldeola perdida nas serras, perdida lá no interior, do país. Que importância é que isso tem? É a mania, portanto, das pessoas julgarem que só estão pessoas importantes nas cidades, nos lugares dos convívios, etc. De onde menos se conta e se pensa, pode ser justamente uma luz. E então está justamente a dizer que humilhou-se, mas a sua humilhação foi mais além do que o sinal de pobreza de familiar e de profissional. Foi justamente porque se sujeitou à morte. E foi sujeito à morte como se fosse um escravo, como se fosse, portanto, alguém inferior, porque a condenação que ele sofreu era justamente de altos criminosos, que atentavam, portanto, contra a segurança do Estado, contra o bem da humanidade. E, portanto, esse dado está aqui presente nesta indicação, obedecendo até à morte e morte de cruz. Portanto, São Paulo, ou este hino que ele utilizou, refere justamente o que é o fundamental de Jesus Cristo. É Deus com Deus, é o homem com os homens, e nos homens sofreu a condição suprema de condenação, que é ser condenado à morte, e foi injustamente, mas foi por submissão à vontade de Deus que ele se tornou justamente para nós o Salvador. E então vem como consequência esta indicação fantástica da sublimidade desse que é o servo de Javé e que se tornou o Redentor do homem. Toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ao pronunciar o seu nome, todo o joelho se dobre no céu e na terra. Então, esta é a redução de todo o universo à condição de não saber, de não deixar de saber que aquele Senhor que veio do céu à terra era filho de Maria, era protegido por José, esse era aquele que Deus tinha para nos enviar, para nos libertar. Então, é nesta condição de profundidade da carta aos Filipenses que nós encontramos justamente o sentido da paixão de Jesus Cristo.
É Deus que sofre por nosso amor na sua humanidade, isto é, naquilo que é capaz de sofrer, porque Deus é impassível como tal, mas tornando-se homem é passível na natureza humana por causa do corpo e da alma, porque Ele é perfeito Deus e perfeito homem. É um mistério que todos nós temos de procurar saber compreender de algum modo nesta situação agora que vivemos o sentido da nossa Páscoa que se aproxima. O Evangelho é a descrição da paixão e morte de Jesus Cristo. É, digamos, um Evangelho muito longo, normalmente. Eu vou escolher a forma mais breve e é tirado justamente de uma referência importante que é o evangelista São Marcos, que é justamente o evangelista deste ano. E então, o São Marcos procura traduzir para todos nós a descrição da paixão nestes termos. Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, logo de manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou de novo: Não respondes nada? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um chamado Barrabás, preso com os insurretos, que numa revolta tinha cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucifica-o! Pilatos insistiu: Que mal fez ele? Mas eles gritaram mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo conter a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a coorte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava, vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e levaram Jesus ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Eram 9 da manhã quando crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Esse Messias, o rei de Israel, desça agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra, até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias.
alguém correu a beber uma esponja em vinagre, deu-lhe a beber e disse: deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: na verdade, este homem era filho de Deus. Meus caros amigos, esta mensagem da leitura da Paixão segundo São Marcos, na forma breve, traduz para nós o processo iníquo da condenação de Jesus Cristo à morte. É claro que não há nada que se possa, digamos, apontar em Jesus Cristo, mas os homens daquele tempo apontaram. E o que apontaram era, num sentido verdadeiro neste aspecto, ele declarou-se filho de Deus. Ora, segundo a religião judaica, Deus é único e, portanto, não pode ter, digamos, dualidade. Se ele é Deus e se Deus é que é Deus, então ele, ao afirmar-se como Deus, está a exagerar e está a blasfemar. E, portanto, a condenação na profundidade, digamos, da mensagem como tal, está nisto. Ele declarou-se filho de Deus e, segundo a religião, tinha de ser eliminado. Foi esta a grande cláusula. Mas, para que isto acontecesse, houve necessidade de subterfúgios. E então houve as acusações que ele era sedicioso, que ele amotinava as multidões, e, portanto, estes factos eram factos políticos e, portanto, implicavam justamente com a ordem que Roma impunha ao Israel, que estava subordinado justamente à política de Roma. Portanto, há aqui uma base. Por isso é que os herodianos se intrometeram, o sumo sacerdote se intrometeu porque ofendia a religião, e então houve esses aspectos para ser condenado. Mas, meus caros amigos, o que nos interessa a nós é salvaguardar o fundamental. É que esta acusação não é só no sentido histórico de ser há 2000 anos atrás, quase. É o sentido de dizer o porquê permanente da condenação de Jesus. É o pecado. O pecado significa a desobediência da pessoa à vontade de Deus. Está expressa nos mandamentos. Está expressa, portanto, na palavra de Deus como tal. E quando se transgride essa mensagem, nós estamos em falta. E essa falta não é uma pessoa qualquer, é Deus, que é o Senhor, que é Criador. E, portanto, Ele tem todo o direito de exigir reparação. Como nós, se alguém nos ofende, ou até somos capazes de ir ao tribunal com a pessoa por causa de nos difamar, de nos ofender. Mas Deus não usa esse processo. O processo foi justamente muito além disso, transcende tudo isso. Não entra numa vindicta, no sentido de dizer fizeste-me, há-te-mas pagar, mas num sentido de amor que diz, foi tal justamente a ofensa, e é tal o amor que Deus nos tem, que arranja alguém que vem para satisfazer essa vontade, dando a realização da sua oferta pessoal. É o seu Filho. Não te foram aceitáveis os sacrifícios antigos, eis que eu vou ao Pai fazer a tua vontade. É esta a disposição de Jesus Cristo. E, portanto, o Messias bíblico, no sentido de servidor e de servo de Javé, é aquele que vem contra tudo aquilo que humanamente se podia refletir para realizar um sentido de reconciliação. A Páscoa, que estamos quase a celebrar, estamos a 8 dias justamente desse acontecimento, é para nós um indicador pascal de Cristo, que transita da morte a que foi sujeito e que foi supliciado à morte, conforme ouvimos, transita justamente da morte à vida. E a vida é a Páscoa, é a vida nova. Também cada um de nós tem de pensar que um dia vai transitar pelo padecimento, pela dor, pela morte, seja ela duradoura ou passageira, instantânea, seja como for, seja de um ato de violência, de um ato de desastre, de um cataclismo, seja de uma morte natural, de uma doença prolongada, grave ou leve, não interessa. Todos nós, um dia terminamos a nossa carreira aqui na Terra. Somos mortais no corpo. A alma é imortal. E, portanto, vamos ter também a nossa passagem da vida à morte
mas passaremos também da morte à vida nova, que é a ressurreição. E por isso a Páscoa é para todos nós um indicador de esperança. Assim como Cristo, que padeceu, morreu e foi sepultado e ressuscitou, também nós teremos o nosso trânsito por essas fases e ressuscitaremos um dia quando soar a ressurreição universal no fim dos tempos. Pois bem, a Páscoa convida-nos a não esquecer, nós é que somos os culpados da morte de Jesus Cristo. Nós é que somos a causa da morte do Filho de Deus. Nós é que somos beneficiários daquilo que resulta da morte benéfica de Jesus Cristo, porque pela morte de Cristo fomos remidos e, se quisermos, somos salvos. Mas é preciso que cada um de nós se adapte a esta boa vontade de ser cooperador da disponibilidade da misericórdia de Deus, que nos bate à porta dizendo: se quiseres, a Páscoa pode salvar-te, pode levar-te para boas condições, que é a condição de glória na vida eterna. Portanto, meus caros amigos, nesta altura, todos nós certamente já temos os nossos indicadores da Páscoa, como é que vamos passar a Páscoa. Que não haja ilusões. A Páscoa não é só comer bem, ou dar passeios, ou fazer umas mini-férias. A Páscoa significa a nossa paz com Deus e com os irmãos, a nossa reconciliação com Deus e com os irmãos, o vivermos pacificamente numa esperança de vida melhor, que é justamente não a material, mas a espiritual, porque a material de vez em quando tem insucessos que são irrecuperáveis. Portanto, nós, se quisermos, temos um sucesso, é através do arrependimento, através da confissão sincera das nossas faltas, do amor a Deus e ao próximo, termos a certeza de que o nosso peregrinar vai ter um bom termo, que será justamente sermos recebidos na glória eterna de Deus. Pois bem, que seja este o sentido pascal de todos nós, que nos habituemos a ter justamente uma leitura de tudo isto. E na Páscoa temos 3 dias que se antecipam, que são fundamentais dentro da nossa dimensão espiritual, que é o chamado Tríduo Santo, isto é, 3 dias especialmente consagrados aos grandes acontecimentos da vida de Cristo, que são justamente os acontecimentos da salvação, que é a Quinta-feira Santa, com a instituição do sacramento da ordem, da instituição da missa, da comunhão e do mandamento do amor. E, portanto, a quinta-feira é o grande dia em que Cristo faz a última ceia com os seus discípulos e depois faz a disposição para se entregar na tardinha, já ao anoitecer, na mão daqueles que são os seus perseguidores e inimigos. E então vai rezar no fim da ceia para um horto chamado Getsemane, que era sobranceiro à cidade de Jerusalém, e daí justamente é que sai preso quando o beijo de Judas o entrega. E depois é entregue aos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, depois é entregue às autoridades políticas, Pilatos e Herodes, e é condenado à morte e segue justamente para o Calvário com a cruz. A cruz, como sabem, ou pelo menos certamente já ouviram, tem 2 partes, a parte vertical, que é maior, e a parte horizontal. A parte vertical estava já no lugar do suplício, firme, e a parte horizontal era trazida pelo condenado, que a punha às costas, era atada, digamos, à perna direita e segurada justamente com o braço esquerdo, e lá ia com aquela situação para o Calvário. Cristo foi assim que peregrinou, foi assim que ele caiu 3 vezes, que foi ajudado pelo Cireneu, que era um habitante da cidade de Cirene, na atual Líbia, e que estava em Jerusalém como peregrino, como visitante, e foi então ele que ia passar e foi solicitado para cooperar com a caminhada de Jesus Cristo, auxiliando. É uma imagem de todos nós. Temos de ajudar quem sofre, temos de ajudar aqueles que padecem e, portanto, dar a mão a quem realmente estende a sua necessidade. Isto é, portanto, a indicação na quinta-feira, a última ceia, dá a comunhão, dá o sacerdócio e dá o mandamento do amor. E nós vamos ter então a nossa missa às 7h da noite. E no fim, pelas 8h, 8h15, teremos a exposição do Santíssimo, que ficará a adoração dos fiéis na capela do Senhor Santo Cristo até à meia-noite.
A sexta-feira é o grande dia do sacrifício, da paixão e da morte de Jesus Cristo. E vamos ter, naturalmente, às 3 da tarde, a Via Sacra. A maior parte das igrejas celebra a morte do Senhor com a celebração da palavra e faz a Via Sacra à noite. Nós temos esse hábito na nossa comunidade de ser o contrário. Às 3 da tarde fazemos a Via Sacra e temos depois à noite a leitura da palavra com a adoração da Santa Cruz, com a comunhão. Vamos fazer isto também este ano. Procurar para não esquecer. Temos a indicação de que a sexta-feira é o grande dia do amor de Deus, que por nós morre. Às 3 da tarde é um silêncio naturalmente natural que as pessoas realizam. A essa hora começamos justamente na igreja a nossa Via Sacra. E às 7 a liturgia da palavra. Depois temos no sábado à noite a preparação para a grande solenidade, que é justamente a Páscoa, a ressurreição. E então é a grande celebração litúrgica, a maior, digamos, vigília de celebrações que existe, com a bênção do lume novo, com o cântico pascal chamado precónio e depois com a leitura da Páscoa bíblica, com 3 leituras do Antigo Testamento, 2 do Novo, e depois, a seguir, justamente à homilia, segue-se a parte respectiva sobre o sentido da bênção da água, da renovação das promessas do batismo, da liturgia eucarística e da comunhão. Procurar, portanto, não esquecer, vamos fazer da Semana Santa um acontecimento importante para a nossa vida. E cada um venha rezar, apareça na igreja, não tenha receio, que a Páscoa o toque no sentido de ser, digamos, um praticante de Jesus Cristo que se compromete com a sua mensagem e sabe ser grato ao serviço que praticou. Meus caros amigos, desejo a todos uma grande preparação da Páscoa e que esta semana em que vamos entrar a partir justamente do Domingo de Ramos seja indicador de que temos de ter uma prática de fé consentânea com os princípios em que fomos educados, com a revelação que Jesus Cristo nos deixou e a realização que Ele fez, deixando a Igreja como sacramento de realização dos seus atos para toda a humanidade em todos os tempos. Para todos, uma boa Semana Santa e um bom Domingo de Ramos.